Então, nos nossos últimos encontros, a gente falou sobre a Bria e a gente começou de Rav e a gente ficou meio pelo meio do caminho. A gente falou que a gente ia desenvolver um pouco mais sobre esse grande rabino, um grande personagem que é Rav. Eu estou vendo aqui que tem muito material sobre Rav. Então, a gente vai cobrir só alguns pedaços. Tem coisas aqui que são Gumarot, que tiram Alachot. Vamos ver o que a gente consegue pensar daqui que a gente consegue pensar de histórias, que a gente pode caracterizar bem qual que é o papel dele dentro de toda a Shalshelet, de toda a desenvolvimento das gerações. Vamos ver o que eu vou escolher aleatoriamente aqui um parágrafo e vamos ver o que ele nos dá. Rav היה פוסק סדרה. Tá? Aqui a explicação fala que Posek Sidra ele estava estudando Nevi'im. Lifnei Rebbe. Então aqui a gente de novo vê relação de Rav com Rebbe. Ou seja, aqui o Rav, como a gente viu na outra vez, ele era uma pessoa, um rabino, um Talmid Chacham de Bavel, que subiu para Eretz Israel para absorver Torá de Rabi Yehuda Hanassi. E em um certo momento, em uma certa altura da história, ele também era sobrinho de Rabi Chia. Então os dois pilares que desenvolveram a literatura escrita da Mishnah, da época da Mishnah, que é basicamente Mishnah e Tosefta e Braitot, e ele tinha uma relação com os dois, esses dois troncos, vamos dizer assim. Ele era sobrinho de Rabi Chia por dois lados, como a gente viu no outro encontro, e também era aluno de Rebbe. Então aqui está contando aqui uma história de uma ocasião que Rav estava estudando perante Rebbe. Rav vai posekaya besidra Sidra, ele estava estudando Nevi'im, Lifnei Rebbe, na frente de Rabi Yehuda Hanassi. Nichnas Rabi Chia, entrou Rabi Chia. Esse é outro grande rabino que a gente tem falado também. Hazar Larosh. O que ele fez? Começou desde o começo. Falou, chegou uma pessoa importante, vamos começar desde o começo o shiur. Nichnas Bar Kapara. Entrou esse outro grande rabino Bar Kapara, que eu não sei se ele está constando aqui na nossa relação, acho que não, talvez caberia colocá-lo. Hazar Larosh também voltou para o começo. Bar Rabi Shimon Berebi, veio Rabi Shimon, filho de Rabi Yehuda Hanassi, Hazar Larosh. Rab Hanina Bar Hama, chegou um outro grande rabino, Rab Hanina Bar Hama, também voltou para o início, tá? Até que ele falou o seguinte: desculpa, até quando eu vou continuar voltando para o começo? Velo Hazar, e esse último grande rabino, Rab Hanina Bar Hama, ele não voltou. Ikpid Rab Hanina. Rab Hanina ficou bravo, ficou chateado que ele não deu o devido kavod para ele, porque ele não voltou para o início do seu estudo. Conta que o Rav foi tentar se desculpar com o Rabi Hanina Bar Hama 13 vésperas de Yom Kippur. Toda véspera de Yom Kippur, ele sabia que ele estava meio queimado com o Rav Hanina Bar Hama. Ele ia, véspera de Yom Kippur, tentar se retratar com ele. Como a gente sabe que em Yom Kippur a gente tem que fazer as pazes com as pessoas que estão chateadas com a gente. 13 Yom Kippur ele tentou retratar com ele, tá? Velonit Payes, e ele não aceitou essas desculpas. Aí Hassakar,
como que ele fez isso? Ve'arei amar Rabi Yossi bar Hanina kol ha'mevakesh matu lechaveró. Tá? Toda pessoa que pede desculpas para o seu amigo, não deve pedir mais que 3 vezes. Responde aqui a nossa Gemara, nosso estudo. Shani Rav Mishar Adam. Daqui a gente vê que Rav é diferente do resto das pessoas. Rav era mais especial. O Rav, ele se exigiu de si mesmo tentar se retratar com ele 13 vezes por causa daquele detalhe. Bom, a gente consegue entender Rav também, né? Ele está num shiur, sei lá, um estudo. Ele já tinha voltado 4 vezes para o início por causa de rabinos que entraram lá. Chegou uma hora e falou, bom, não é possível, ou eu volto para o começo ou a gente vai estudar aqui. Ele decidiu não voltar. Isso lhe custou 13 vésperas de Yom Kippur tentar se retratar com esse rabino. Rabi Hanina Eicha Sakach. Agora pergunta aqui o nosso estudo, que é na verdade uma Gemara em Yomá da Peizain. Pergunta aqui a Gemara, Rabi Hanina Eicha Sakach. Como que Rabi Hanina 13 vezes não, né? Não deixou passar, quer dizer, bateu o pé e 13 vezes não desculpou. Garei amarava, falou Rava, kolamavir almidotav marivirim kolopshav, todo aquele que deixa passar, o que abre mão da sua honraria, do seu ego, vamos dizer assim, da sua mavirim kolopshav, se perdoa todos os seus pecados. Isso, inclusive, é um trecho bem oportuno para o nosso período que a gente está aqui bem. Hoje passamos agora a Hayelul, então alguém me falou agora que são 12 dias até Rosh Hashanah. Então 12 dias, talvez um dia por cada mês do ano, a gente pode tentar retratar todo o nosso ano. Então a gente, como o nosso colega Michael falou, que Kol Halomed Torah Balayla Mamshichim Alav Chut Shel Chesed. Vamos ver se esse estudo seja para nós e para toda nossa Keilah uma Melit Yosher. E a gente pode aprender daqui que todo aquele que deixa passar, alguém te incomodou, alguém te causou algum incômodo, se você deixa passar, você está causando para si próprio um grande bem. Então, como é que Rabi Hanina não perdoou, deixou o Rav ficar nesse ciclo de pedir desculpa 13 vezes? Ela Rabi Hanina Halom Ra'a Lo Lerav Shetalu Bedekel. O que acontece? Rabi Hanina viu num sonho que penduraram o Rav em uma tamareira. E daí? Uma soretisha kol shetalu bedekel nasal rosh. E existe uma tradição que todo aquele que você vê no sonho que penduraram sobre uma tamareira, ele vira Rosh, vira chefe. E realmente virou o grande Rosh do Talmud. Está escrito Mari de Talmud Bavli, né? Ele era o top do Talmud Bavli. Ele realmente virou Rosh Hashiva lá em Bavel. Amar, Mashma mitbakesh hu la'asot Rosh Hashiva. Quer dizer que ele está sendo chamado para virar Rosh Hashiva. O lefichach lo kibel mimenu piusim que deixa yelech ve'arbis Torah bebavel. Por isso ele não quis receber a paz, não quis dar desculpa para ele realmente desistir de ficar lá e realmente subir um nível. Então no final das contas, o Rabi Hanina, a intenção dele era boa. A intenção dele era que o Rav fosse para... Às vezes a gente vê uma coisa esquisita, mas na verdade tem coisas por trás. O Rabi não dá desculpa pro outro. Na verdade, ele queria o bem dele, ele queria que ele virasse o Rosh, e realmente foi uma figura totalmente importante em todo o ciclo do Talmud Bavli. Figura muito importante. Muito bem. Agora, nosso livro traz uma Gemara em Sanedrin, da Fei. She'ara Rav Bar Hana
le Bavel. Quando o Rabba Bar Hana desceu para Bavel, Amar lo Rabi Chia le Rebbe. Falou Rabi Chia para Rebbe. De novo, esses grandes Chachamim que são aqui, os pilares aqui, pelo menos do nosso shiur, são os dois pilares aqui que a gente tem sempre. Benachi Yoreh de Bavel. Yoreh, o meu sobrinho está indo para Bavel. Yoreh, ele deve virar Rav. Amar lo Yoreh, sim. Yadin, ele deve virar Dayan. Yadin respondeu sim. Yatir Bechorot, será que ele tem a capacidade de Yatir Bechorot? O que tem de especial Yatir Bechorot? Que só um Chacham Mumche ele consegue Yatir Bechorot. Então ele fez assim uma pergunta. Essa pessoa que está indo para o meu sobrinho que era que está lá em Bavel, ele deve receber um título de Rav, sim, de Dayan, sim, e de Dayan Mumche, Chacham Mumche também. Aqui mostra a estirpe de Rav, como ele era. Desculpa, isso é tudo Rav Bar Hana. Sheara Rav de Bavel, quando o Rav desceu para Bavel, Amar lo Rav Chia Rebbe ben Achoteu de Bavel, Yoreh, Yadin, Yatir Bechorot, Yatir, não, Bechorot não. Então o Rav, pelo jeito, era menos que esse Rav Bar Hana. Matam. Por que ele não deve Yatir Bechorot? Por que ele não deve liberar Bechorot? Isso aqui era um nível de Chokhmah maior, pelo jeito que tinha. E Mishum Shenu Chacham, se é porque ele não é sábio o suficiente, ele era um grande Talmid Chacham. Vim Einobakim Vemumim, se ele não é expert em Mumim, por isso que ele não vai poder Yatir Bechorot. O que quer dizer Yatir Bechorot? Um Bechor, um primogênito do seu gado, do seu rebanho que nasce, você deve ofertá-lo para o Cohen, se eu não me engano, tá? Só que depois que o Beit HaMikdash já não estava mais, eu não sei se tinha saco do chá, o que eles faziam com esse Bechor. Mas tinha um jeito de você meio que dar um jeitinho de você permitir esse Bechor. Se você deixasse ele pastando e na pastagem dele ele recebesse um defeito, uma farpa entrou no lábio dele, cortou, o arame farpado enganchou na perna dele, deu um corte, e isso dava um mum. E tinha que ter um Chacham Mumche para dizer se isso era um mum que permitisse o Bechor ou não. Então por isso que a gente está falando aqui sobre esse assunto de o que quer dizer Bechor, Leatir Bechorot, tá? E para você, tipo, fora você saber as halachot, você tinha que ser expert em avaliar um defeito e dizer se ele era suficiente para permitir esse Bechor ou não. והרי אמר 18 חודשים גדלתי אצל רועי בקר לידה איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. Para liberar um Bechor, você precisa ser um mum kavua, um mum permanente, não um mum que ele vai se sarar. E ele falou que 18 meses ele circulou entre os pastores de ovelhas, de bacar, de gado, para saber o que tipos de defeitos de mumim eles são passageiros ou permanentes. Daqui a gente também vê, o cara fez tipo uma faculdade de mumim. Quer dizer, ele podia estar estudando uma yeshiva, eu imagino que ele não ficava o dia inteiro, ele ia ficar 1 hora por dia circulando entre lá, e ele fala, isso aqui machucou, aí pergunta pro pastor, isso aí vai sarar? Não, isso aí do sarar não, isso aí fica direto aí. O pastor devia ter dado todas as instruções para ele, e aí ele aprendeu. Então, por que afinal de contas o Rav Chia e o Rebbe discutiram isso, se ele deve ser Dayan, deve ser Rav e deve Leatir Bechorot? Por que afinal de contas ele não recebeu essa permissão para Leatir Bechorot? Porque ela lachlok kavod le Rabba Bar Hana. Então, para quê? Já que o Rabba Bar Hana já tinha ido antes, eles já tinham delegado para ele essa função de Leatir Bechorot, já tinha colocado ele nesse posto lá em cima, não iam colocar outro para dividir a mesma bola, não iam colocar outro lá para fazer a mesma função, ia criar uma certa... Não, então deixa ele já tá lá cumprindo essa função, não fala para ele, você não vai, não entra nessa área aí de Leatir Bechorot, deixa esse kavod. Então, daqui a gente está vendo que o Rav era completo, ele tinha todas as malot, ele só não foi
designado para essa função, porque já tinha outro ocupando essa função. Eles queriam dar kavod para Rabba Barha. Vamos mais um trechinho. A gente já está aqui em 15 minutos. Be'amav shel Rab Chia, shel Rebbe Yarad Rav Lebavel. A gente já viu uma coisa parecida aqui antes, mas vamos de novo, né, chamar atenção para essa descida. Quer dizer, várias vezes a gente está vendo relatos sobre a descida de Rav para Bavel, que, bem ou mal, isso aqui é a chave do início da era da Gemara. Então é uma chave especial. Vamos ver o que aconteceu. Na época de Rebbe Danassi, o Rav desceu para Bavel. Esse aqui é interessante, que nas fontes dessa compilação de histórias de rabinos que a gente tem aqui, o livro é Sefer Abotein. Aqui ele está trazendo uma alusão, uma citação de Igeret Rabbeinu Shrir Gaon. Os Geonim, eles aconteceram pós-período dos Amoraim aqui, não está nesse encarte, mas eles ficam aqui, e na primeira página lá, tem aqui que eles vêm depois do Savoraim, né? Tem uma pequena época do Savoraim, eu acho que aqui são 150 anos, mais ou menos, pelo jeitão, ou 200 anos. E depois foram a época dos Geonim, que a gente tem Hai Gaon, Reb Shriga Gaon, quais são os outros nomes dos Geonim? São os Geonim de Rav Sadia Gaon, vários Geonim da época de Babel. Então essa compilação, esse dito aqui, é na Igeret Rabbeinu Shrir Gaon. O Rab Shrir Gaon, que era um dos grandes Geonim da época da Babilônia, ele escreveu um relato sobre a descida de Rav para a Babilônia. Be'amav shel Rabbi Yarad Rav Lebavel b'shonat Kuf Lamed Lishtarot. Nos calendários da época era o ano de 530. Hishnat Gimel Alafim Taf Kuf Ain Tet Lietzirah. Esse era o ano de Taf Ain Tet Lietzirah de 979 da criação. Tá? E o Rabi Shela era o chefe dos Chachamim em Bavel. Desculpa, era 3.979, tá? Não era 979, 3.979. Hoje em dia a gente está nos 5.000 e aqui era 3.000. Hayar Rabi Shela Rosh Chachamim Bebavel. O Rabi Shela era o chefe dos Chachamim em Bavel. Migdolei Chachamim Shayusham. Eles eram dos chefes dos Chachamim que estavam lá. Rav Kahana, Rav Asi, Levi e Shmuel. Quem que já estava lá em Bavel era Rav Kahana, Rav Asi, Levi e Shmuel. Shmuel vekarna hayu yoshvim agdato shel Nahar HaMelech. Shmuel e Karna, isso agora a gente já está falando de Masechet Shabbat Daf Kuf Het. Eles estavam sentados na margem do rio chamado Nahar HaMelech. Eles viram que as águas do rio estavam subindo barrosas, estavam subindo. Qual a conclusão que o Shmuel ele falou para o Karna, o colega dele? Adam gadol ba min hamarav vechoshesh bemeimav. Yalo amayim likratol lekabel panav lech utehe al kankato. O que eles falaram? Está chegando alguma pessoa importante lá de Israel e ele não está muito bem. Vai ver qual é a dele. Testa ele, testa o nível dele aí e vamos ver do que ele é feito. Vamos ver se ele é um Chacham Gadol mesmo. Allah Mitzalon Rav, esse Karna encontrou o Rav. Amar lo minaim she'en kotvin tefilin ela lagabi or behemat tehorah. Fez uma provinha com ele. Da onde a gente sabe que só se escreve tefilin em cima de um pergaminho de um animal tahor. Amar lo shenemar leman tihyeh torat Hashem beficha. Por quê? Está escrito em relação a tefilin para que a Torá de Hashem esteja em sua boca. E daí? Minamutar beficha. Então, só o que você pode comer, você pode fazer tefilin.
deu bom essa resposta. Minaim ledam shehu adom. Da onde a gente sabe que o sangue é vermelho? Tá? Ou seja, os sangues de Nidá, que são tmeim, da onde eu sei que eles têm que ser vermelhos? Amar shenemar, veiru moav mineged amayim adumim kedam. Está escrito lá em Melachim Beit, que o povo de Moab, eles viram perante a água que elas eram vermelhas como sangue. Amar lo minam le milah sheibe otomakom. Interessante. Da onde a gente sabe que o Brit Milá ele tem que ser feito, onde a gente sabe que é feito no prepúcio do homem. Amar lo shenemar, nemar kan un maltemet b'sar olachem. Aqui está escrito em Bereshit, e vocês vão circuncidar a carne da sua orlá, mas não está claro o que é. Vocês vão fazer a orlá em algo frutífero. Como que lá é algo que faz fruta, ou que seja, que se multiplica. Aqui também é alguma coisa que tem a ver com a reprodução. E aí o Rav percebeu que estava rolando aqui uma provinha. Halshadato ficou chateado. Por causa dessa kpeida do Rav nos olhos desse Karna, nasceu tipo de um chifre, de uma protuberância na região do olho dele. Quando ele percebeu que, testei ele, tirou 10 na prova. O Shmuel falou para Karna, traz ele, manda ele vir para minha casa, por favor. Ele deu lá um tipo de um laxante, eu não sei o que ele queria com isso, vamos ver o que ele queria. O Shmuel o Shmuel ele era um médico, ele queria, porque ele já tinha percebido que ele não estava bem do intestino, e aí ele queria curá-lo. Gazarlo Rav Gamar Ze Shemitzaraim lo Yamdu lo Banim Vechenaya Velo Elo Kim Banot. Ele falou assim: esse que tá me fazendo sofrer, que ele não tenha filhos, e realmente foi assim, e Shmuel só tinha filhas. O Jasha da Rav Shmuel ele foi Netkaven Linagabo Gzerato, que Bela Lava em Rogo Kavod fez dato. Quando o Rav percebeu que na verdade Shmuel só queria curá-lo, e a sua Gzerá, o seu decreto tinha se cumprido, ou seja, que o Shmuel só tinha tido filhas e que não foi legal o que ele fez, na verdade a intenção dele tinha sido boa, que Bela Lavlin no Rogo Bocavol ele faz dato. Então ele recebeu sobre si honrar o Shmuel. Então na verdade aqui a gente viu que a transição de Rav de Israel para Babilônia, como isso aconteceu, como ele foi recebido lá, e como que iniciou o relacionamento dele com Shmuel, que foi o seu grande colega e também oponente, mas no bom sentido, né? Aquele que discutia com ele as teorias do Talmud. E acho que a gente deu uma boa figura desse capítulo da história do Talmud e de toda, né, da história de Shilut e tudo, e aqui a gente fica por hoje.